Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Esdras Andrade, vereador Juvenil Silvério, vereador Ciborgue, vereador Robertinho da Padaria, vereador José Dimas, vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia e vereador Maninho 100%. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 51ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha também pelas redes sociais e também servidores desta casa, boa noite. Senhor presidente, solicito primeiramente a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão do processo 14.078/2017, projeto de lei 402/2017, de autoria dos vereadores José Dimas, Dulce Rita e Fernando Petit. Questão de ordem, senhor presidente. Eu, conversando com alguns vereadores e líderes de alguns partidos, e o assunto era a composição dos membros da SEI, das 3 comissões instaladas na última sessão, eu solicito ao Vossa Excelência que consulte o nosso jurídico sobre 3 aspectos que nós achamos importantes. Primeiramente, a participação do vereador em condição de suplência. Embora o artigo 42 diga que o vereador em condição de suplência tem todas as atividades e competências do vereador, mas talvez não impeça a participação dele nas comissões temporárias. Permanente, sim, temporário. Então, consulto primeiramente isso. Em segundo, consulto também se é válido ou se é legal a convocação de vereador que não estava presente na última sessão, mas estava em regime de trabalho home office. Me parece o caso de 2 vereadores. E, por último, solicito também o questionamento sobre a proporcionalidade da participação dos partidos nas comissões. Então, são 3 indagações que eu coloco para o senhor solicitar o parecer do nosso jurídico. Obrigado, senhor presidente. Bom, enquanto então nós aguardamos aí os pareceres da assessoria jurídica, o vereador, vamos então dar andamento à sessão, até para não ficar demorando demais. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 5524/2020, projeto de lei número 210/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a formalizar um programa de parceria público-privada com universidades que tenham cursos de psicologia. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 3/9/2020.
Processo número 5536/2020, projeto de lei número 212/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina o ginásio situado na rua Ricardo Eduardes, número 95, na Vila Industrial, de ginásio professor Ney Rodrigues. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5538/2020, projeto de lei número 213/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Altera o caput do artigo 1º da lei número 9.890, de 22 de fevereiro de 2019. Comissões, Justiça e Cultura, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5539/2020, projeto de lei número 214/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Denomina a praça da Rua Veneza, no Jardim Mesquita, de Praça Nossa Senhora das Dores. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5572/2020, projeto de lei número 215/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a lei número 8.558, de 20 de dezembro de 2011, que institui o Programa Municipal de Auxílio Moradia Emergencial, que consiste na concessão de benefício eventual, com o objetivo de atender necessidades de pessoa física advindas de situações de vulnerabilidade temporária e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5573/2020, projeto de lei número 216/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina as ruas 1, 2 e 4 do loteamento Mirante Cambuí, de Rua João Sampaio dos Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5574/2020, projeto de lei número 217/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Da nova redação ao parágrafo 2º e inclui o parágrafo 3º ao artigo 7º da Lei 7.815, de 19 de março de 2009. Comissões, Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5575/2020, projeto de lei complementar número 17/2020, de autoria do Poder Executivo. Estabelece a descrição perimétrica e as diretrizes de uso da zona de amortecimento do Parque Natural Municipal Augusto Ruti e da outras providências. Comissões, Justiça, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5577/2020, projeto de lei número 218/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via WhatsApp de consultas, remarcações, cirurgias e exames laboratoriais pelas unidades de saúde pública da cidade de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário,
Término do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5578/2020, projeto de lei número 219/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 2, localizada no bairro Santa Cecília 1B, de Rua Marinelda Souza da Silva Ferreira. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5579/2020, projeto de lei número 220/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 4, localizada no bairro Santa Cecília 1B, de Rua Odenir Cândido de Oliveira. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 3/9/2020. Processo número 5580/2020, projeto de lei número 221/2020, de autoria dos vereadores José Dimas e Robertinho da Padaria. Denomina o espaço canino localizado na área verde, às margens da Avenida Comendador Vicente de Paula Penido, ao lado da Praça Chico Xavier, loteamento Jardim Aquários, de espaço canino João Carlos Miranda de Sá e Benevides. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 3/9/2020. Somente esses processos da leitura do dia de hoje, senhor presidente. Passaremos à votação dos processos, constante da ordem do dia. Em discussão, o veto ao processo 3580/2020, projeto de lei 121/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação, o veto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Portanto, o veto está mantido por unanimidade. Em discussão, o processo 108/2020, projeto de lei 1/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vai falar? Escrito para falar no processo. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, funcionários da casa, público presente que nos assiste através da TV Câmara ou através da página do Facebook. Senhor presidente, esse processo ele consiste na denominação da área verde localizada na rua Venderlúcia Martins Oliveira Maciel, no residencial Gaso, que a gente denomina essa área verde de Manuel Rodrigues Pereira. E falar um pouquinho do senhor Manuel. O senhor Manuel Rodrigues Pereira, filho de Abraão Rodrigues Pereira e Etelvina Maria do Carmo, foi nascido em dia 17 de setembro de 1941 e falecido em 15 de setembro de 2018, aqui em São José dos Campos. Trabalhou na roça quando criança e na adolescência, batalhador. Quando adulto, conheceu Maria Aparecida Oliveira, por quem se apaixonou e iniciou um relacionamento. Dona Maria vinha de um casamento desfeito, onde teve 9 filhos, e o senhor Manuel assumiu e criou e amou todos os filhos. Dessa união, juntos tiveram mais uma filha, a Patrícia Benedita. Trabalhou na Tecelagem Paraíba, a Tecelagem Paraíba também, que um dos fundadores foi meu bisavô,
Angenor Luquete Simão, e como servente no período de 1969 até 1980, ano e por motivo de saúde, teve que se afastar das atividades lá. Já aposentado, em 2011, o senhor Manuel foi morar com sua filha Patrícia, lá no Residencial Gaso, onde se dedicou a cuidar da área verde, plantando, realizando a limpeza quase diariamente do local. Ia lá, plantava, limpava, cuidava, na função também de morador, de munícipe, daquele que ama a tua cidade, aonde você mora. Hoje podemos ver o fruto do seu empenho quando visitamos aquele local e admiramos um lindo abacateiro plantado por ele próximo à quadra. Então, senhores vereadores, pessoal que está acompanhando a gente, o dia que for lá nessa área verde, vá conhecer, vai ver como está linda, muito bem cuidada. O senhor Manuel fez tanto essa questão, e o abacateiro que ele plantou próximo àquela quadra. Quero aqui deixar um abraço à sua filha, Patrícia Benedita, a esposa, que já falecida, a Maria Aparecida. Que Deus conforte o coração da filha. E eu sei que os dois estão lá agora, aos braços do nosso Pai. E a gente faz essa justa homenagem a essa pessoa que tanto fez por aquela área. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3819/2020, projeto de lei 137/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vai falar? Inscrito para falar no processo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse processo, ele fala sobre a denominação do espaço canino localizado na Avenida Cidade Jardim, lá no Bosque dos Eucaliptos. Esse espaço fica situado logo atrás da Casa do Idoso Sul, uma área arborizada, com bastante árvores, principalmente de eucaliptos, que dá o nome realmente do bairro. E com a implantação do espaço canino, foi importante, que foi um espaço canino que atendeu, né, a comunidade, a necessidade da região, e principalmente que não precisou desmatar os eucaliptos, que é o nome do bairro, né? Então isso foi muito importante. E para esse espaço, nada mais justo do que nomear uma pessoa que realmente tanto fez pela causa animal, pelos animais, pelos cachorros. E a gente, nesse processo, a gente denomina essa área, esse espaço canino, de Espaço Canino Adélia Pereira de Castro. Quem foi Adélia Pereira de Castro? Para aqueles que não conhecem, uma guerreira, uma lutadora. Adélia foi nascida em Volta Redonda, em 1994. Mudou-se para São José e nesta época ela não tinha animais ainda. Virou uma paixão
Começou a cuidar sozinha de animais que via na rua. E com isso chamou a atenção de outras pessoas que também tinham o mesmo interesse lá na região sul, onde moravam. Conheceu uma protetora de animais, amiga dela, e começou a acompanhar e admirar o trabalho que desenvolvia pela casa animal. E aí, já mandar um abraço para todos aqueles protetores, para todos aqueles que lutam por políticas públicas, pela causa animal, que querem fazer o bem ao animal. E durante 10 anos, a Adélia dedicou todos os dias a resgatar, cuidar, abrigar e participar com outros protetores em projetos de castração, eventos, feiras de adoção e até de vacinação em conjunto. Ela não tinha distância ou tempo quando o assunto era a causa animal. Chegou a ter em casa mais de 20 animais resgatados. Isso porque morava em uma casa de meio lote. Imagina, uma casa pequena, e ela tentando ali acolher, ajudar, cuidar, né? E ser referência para as outras pessoas também, protetores principalmente da causa animal. Manteve essa rotina durante 10 anos. E os bichinhos se tornaram 100% do seu tempo e da sua vida. Nunca quis fazer parte de nenhuma ONG para poder ser livre e transitar com todas elas sem distinção. Olha que bacana. Não usava para política, não usava para se promover, não usava para ganhar dinheiro. Ela usava de coração, né? Conheceu também a Thelma e se tornou voluntária também para a Anjos de Luz, um projeto muito bacana. Em dezembro de 2012, descobriu um câncer no pulmão, num estágio tão avançado que mal teve tempo de fazer alguma coisa. E mesmo debilitada, ainda participava de eventos para arrecadação de fundos para castrações. Estivemos presentes em alguns eventos junto. Infelizmente, ela perdeu essa batalha contra o câncer. Mas tem certeza que pelo trabalho que ela desenvolvia pelos animais, Deus não deixou que ela sofresse com a doença e a levou. Deixando o marido, José Luiz Fernandes, e o filho, Clarence. Então eu quero aqui mandar um abraço aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que participaram dessa causa, junto com a Adélia. E a gente faz essa justa homenagem, dando o nome de um espaço que vai ajudar, que vai dar condições aos animais, um lazer aos animais, aos seus familiares, e o nome de uma pessoa que tanto fez por essa causa. Então, eu agradeço a Adélia por tudo que você fez nessa vida, e a gente homenageia assim com esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. De cima aqui. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Só queria fazer uma correção aqui, que o veto que foi apreciado, é veto
agora passado é veto total, tá? Então o veto que foi apreciado é o veto total do processo 3580 de 2020. Deixar registrado então. Em discussão o processo 4025/2020, projeto de lei 142/2020, de autoria do vereador professor Calazans Camargo. Não está escrito para falar no processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5383/2020, projeto de lei, projeto de decreto legislativo 14. Esse aqui. Projeto de decreto legislativo 14/2020, de autoria dos vereadores Zé Luiz Ciborgue, Dilermando de Alvarenga, Dr. Elton Dulce Rita, Esdra Andrade, José Dima, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, professor Calazans Camargo, Robertinho da Padaria, Roberto do Eleve, Sérgio Camargo, Valdir Alvarenga, Wagner Abelheiro e Walter Hayashi, Amélia Naomi e Flávia Juliana Fraga. Todos os vereadores inscritos. Inscrito para falar no processo, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Peço licença aqui para tirar minha máscara. Senhor presidente, rapidamente, nós estamos com a assinatura aí de todos os vereadores, nós protocolamos nessa casa o decreto legislativo que concede a medalha de mérito social ao Instituto Regeneração Global. Bom, esse instituto ficou bastante conhecido agora nesse período de pandemia por conta do projeto São José Sem Fome, né? Um grupo apartidário, um grupo da sociedade civil que se reuniu e fez aí um belíssimo trabalho. Eu gostaria de colocar algumas informações, né? Aí o núcleo do movimento, que é o Fabiano Porto, o Luiz Fernando Magalhães, o Luciano Osório, o Marcos, o Pablo, o Renan Monteiro e o Rodrigo Mendes. Pode passar, por favor? Aqui alguns dados dos números expressivos que eles conquistaram durante esse tempo. O mais importante é dizer que, com essa homenagem, eles entram também para a história da nossa cidade, como um grupo que, durante a pandemia, conseguiu arregimentar não só a mão de obra voluntária, mas também as doações, né? Olha os números de voluntários, mais de 20 mil famílias, 320 toneladas de alimentos, parte de higiene, cerca de 100 mil pessoas beneficiadas. Pode passar, por favor? Um pouco das imagens de entregas e também da próprio manuseio e em relação a tudo que eles fizeram. Eles mobilizaram muito forte a nossa cidade. Diria que foi o principal grupo que, durante esse tempo, conseguiu fazer esse trabalho contínuo, né? Pode passar. E depois também algumas notícias que saíram da mídia, pode passar até mais rápido. E eu passo a ler um pouquinho aqui o histórico, né? O Instituto Regeneração Global é uma organização social
fundada em São José dos Campos, que tem como missão promover soluções que favorecem a regeneração do planeta e o equilíbrio da sociedade. O Instituto foi responsável pelo movimento São José Sem Fome, que teve início no mês de abril de 2020, em função das dificuldades frente à pandemia do novo coronavírus. O movimento é laico, é partidário, teve a participação da sociedade em geral e o apoio de voluntários para a distribuição de forma gratuita de alimentos para pessoas em risco social de São José dos Campos. Uma coisa que surpreende bastante foi a quantidade de voluntários que conseguiram também se unir a eles, mostrando toda a credibilidade que eles fizeram nesse projeto, né? Foram priorizados os alimentos de agricultores agroecológicos do Vale do Paraíba, mas também parceria com mercados para fornecimento a preço de custo, né? Teve como objetivo unir agricultores, mercados, ONGs, entregadores, doadores e até programadores. Tudo voluntário para o apoio às pessoas que passam por situação de extrema falta de alimentos durante a crise do Covid. Então, é um projeto que todos os vereadores foram convidados a participar. Eu creio que todos tiveram aí o tempo necessário para fazer a sua assinatura. Então, em nome do movimento, em nome dos voluntários, eu solicito para que todos possam votar favoravelmente, porque é um grupo que eu acredito que tem muito ainda para contribuir com a cidade de São José dos Campos. Conversando com eles, a gente percebeu, né? Credibilidade, juventude, tecnologia e amor ao próximo. Então, juntando tudo isso, não tem como dar errado. Então, é um movimento expressivo aqui em São José dos Campos. Fico imaginando quais serão os próximos passos que esse grupo dará, porque depois que conseguiu construir toda essa tecnologia social, tenho certeza que eles estão preparados para novos desafios. Então, solicito para que todos os vereadores votem favoravelmente a essa honraria, porque eu creio que é o mínimo que nossa cidade, aliás, nossa casa pode fazer a esse grupo que tanto ajudou diversas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Informa aos senhores que este processo se encontra em prazo de emendas. Consulto aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestação. Em condições de votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão ou os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, gostaria aqui de solicitar um minuto de silêncio em função do falecimento do senhor Márcio Antônio Benedito, pai do meu assessor Marton. Márcio Antônio Benedito faleceu aos 57 anos, vítima de Covid. Era titular do sistema alternativo, né, desde o início da implantação do sistema do alternativo aqui na cidade. E durante quase um mês lutou bravamente aí contra essa doença, mas veio a falecer no dia de hoje, né? E toda a minha solidariedade também às 305 famílias que já perderam seus entes queridos aqui em nossas cidades, com os dados atualizados de hoje. Com a palavra o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite. Em tempo, eu gostaria de justificar o voto, primeiro parabenizando o vereador José Luiz, pela iniciativa de homenagear esse Instituto Regeneração, neste momento de pandemia, pela campanha São José Sem Fome. Nós entendemos que é de suma importância, não só a campanha deste Instituto, mas
todas as campanhas que estão sendo feitas na nossa cidade para suprir a necessidade de tantas famílias que têm passado apertado, né, nesse momento de pandemia. Então, os números que trouxeram aqui, mais de 20 mil cestas básicas, mais de 20 mil famílias sendo recebendo as cestas básicas aí, né? E outras atividades na nossa cidade também. Então, quero realmente justificar que votei favorável por entender que realmente é necessário que mais iniciativas como essa surjam na nossa cidade, e o Instituto está de parabéns pelo trabalho, brilhante trabalho que vem realizando na nossa cidade. Boa noite. Quem quer? Bom, enquanto aguardamos então o parecer jurídico, vamos passar então para o grande expediente. Primeiro orador inscrito para falar no grande expediente é o vereador José Luiz. Com um tempo de 25 minutos. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, abro mão da minha fala hoje. Portanto, o vereador abriu mão da sua fala. Suspenderemos a sessão até que conclua então o parecer jurídico da casa. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, pedi autorização e licença para tirar a máscara. Apenas para pedir um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Vitorino Marcato, falecido ontem à tarde. Aproveitar e agradecer também a ajuda que o secretário de governança, o Leandro, e também o doutor Danilo, secretário de saúde, pôde ajudar no que conseguiu ajudar, mas infelizmente o senhor Vitorino veio a óbito ontem à tarde, tinha 81 anos de idade. Dando então prosseguimento à sessão, tendo em vista aqui o pedido do vereador José Dimas, considerando que o parecer da assessoria jurídica será juntado na íntegra aos processos de composição das 6, faço a leitura da conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica conclui que 4.1. É possível que uma comissão especial de inquérito tenha um suplente no exercício da vereança em sua composição. 4.2. É possível a designação de vereador justificadamente ausente para a composição de comissão especial de inquérito. Na instauração de comissões especiais de inquérito, a edilidade deverá analisar a quantidade de cadeiras de cada partido ou bloco no momento da instauração, etapa de definição da composição, para que os cinco membros esperem na medida do possível o próprio plenário. Esse é o parecer, então, jurídico desta casa. Bom, sendo assim, então, na próxima terça-feira faremos novamente a nova composição das 6.
Quero também deixar registrado um minuto de silêncio para 3 técnicos de enfermagem de um hospital da cidade que faleceram também pelo Covid nesse mês de agosto. Passaremos então um minuto de silêncio também a pedido do vereador Wagner Balieiro e do vereador Walter Hayashi, pelo passamento dos senhores Márcio Antônio Benedito e Vitorino Marcato. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.